Graças a Deus. Queria que você fechasse os teus olhos, abrisse o teu coração e nós vamos falar com o Senhor. Peço para que Jesus fale com você nesta manhã, amém? Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por esta manhã que o Senhor proporcionou para nós. Obrigado, Jesus querido, pelo teu amor, por tua graça, por tua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã. E pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. O Senhor que já tem falado com a gente de muitas formas, de muitas maneiras nesse culto, que o Senhor fale agora pela pregação da palavra do Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Que a voz do Senhor ecoe dentro dos nossos corações e que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, transforme as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo trabalhe dentro de nós o teu querer, a tua vontade, os teus propósitos, pela palavra do Senhor que nos é semeada. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu quero começar essa mensagem do Senhor lendo este chamado, compartilhando com vocês este chamado e este convite de Jesus, em que ele diz assim: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus, irmãos, aqui nesse texto, ele estava dando início ao seu ministério. Eram os primeiros trabalhos de Jesus naquilo que o Pai havia ordenado a ele fazer, a ele realizar nesse mundo. Jesus já havia sido batizado por João, já havia sido tentado no deserto pelo diabo, e então em seguida ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a pregar a palavra do reino de Deus, e suas primeiras palavras são um convite e ao mesmo tempo um chamado a todas as pessoas a viverem sob a sua direção. Um convite e um chamado a todas as pessoas a viverem de acordo com os propósitos de Deus. Um convite e um chamado de Jesus a todas as pessoas para que elas façam parte da sua família, que é a igreja do Senhor. Então a pergunta que devemos fazer a nós mesmos nesta manhã, ao nos depararmos com este convite e com este chamado de Jesus a todos nós, a pergunta que devemos fazer, ou as perguntas que devemos fazer, não importando o tempo de convertido que você tem, não importando há quanto tempo você tem caminhado com Jesus, a pergunta que devemos fazer é, diante desse chamado e desse convite, o quanto que nós de fato compreendemos as implicações desse chamado. O quanto que nós compreendemos as implicações desse chamado. Certa vez eu perguntei para uma moça que estava conversando comigo e com a Nil, e ela falava sobre o Evangelho, porque ela estava frequentando algumas igrejas, estava recebendo o Evangelho no coração. E então eu perguntei o seguinte para ela: mas vem cá, diga uma coisa para mim, você está ouvindo o Evangelho, você está recebendo a palavra de Deus, você está frequentando alguns cultos em algumas igrejas, mas vem cá, você tem compreendido qual é o propósito de Deus na sua vida? Irmãos, o que ela me respondeu foi: não, eu não tenho entendido, eu não tenho compreendido. Isso poderia estar acontecendo porque o coração dela talvez não estivesse correto diante de Deus nessa busca, ou porque as pessoas que ela estava ouvindo estavam pregando um evangelho que na verdade não é o evangelho de Jesus, como hoje nós temos visto aí na internet de uma forma muito grande. Quantas pessoas pregando o evangelho que não está alinhado com o evangelho bíblico que nós encontramos na palavra de Deus. O quanto que temos aceitado a esse convite, a esse chamado de Jesus, o quanto que nós temos acatado a esse chamado. Porque o fato de estarmos aqui num culto cristão não significa que estamos acatando ou obedecendo as implicações desse chamado, desse convite do Senhor.
Então, será que nós temos vivido na prática da nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos filhos, no trabalho, na rua, onde quer que nós estejamos? Será que nós estamos colocando em prática este chamado do Senhor? Então, neste chamado e nesse convite de Jesus, Ele vai dizer algumas coisas importantes. E a primeira coisa que Ele diz é: chegou a hora. Ou como diz outras traduções, o tempo está cumprido, ou o tempo é chegado. Veja que Jesus, ele fala do tempo, mas de que tempo ele está falando? Será que ele está falando do nosso tempo de 24 horas? Não, ele não está falando do nosso tempo de 24 horas, o nosso cronos. Jesus está falando do kairos. Kairos é o tempo de Deus, cronos é o nosso tempo de 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Esse é o nosso tempo, o nosso cronos. Jesus está falando do kairos, o tempo de Deus, o tempo determinado por Ele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Pedro disse que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, quando ele fala, está chegando, o tempo está cumprido, o tempo é chegado, chegou a hora, ele está falando de um tempo cumprido, de um tempo determinado por Deus. E que tempo é esse cumprido e determinado por Deus? O tempo do término daquela antiga aliança. A antiga aliança que tenho pregado sobre isso, em comparação à nova aliança, feita pelo sangue de Jesus. Há alguns dias eu tenho pregado sobre isso. Chegou o tempo do término daquela antiga aliança. Jesus veio por fim à antiga aliança e estabelecer uma nova aliança no seu sangue. Então, quando ele fala o tempo é chegado, o tempo é cumprido, ele está dizendo do tempo de validade da antiga aliança. Por isso que nós não precisamos seguir os preceitos da lei de Moisés. Isso ficou para trás. O que serve para nós, os preceitos da lei de Moisés, são os princípios e não as regras, porque os princípios de Deus são eternos, mas as regras do Senhor, elas mudam de acordo com cada dispensação. Então, aquele era um momento decisivo nos propósitos de Deus, era um momento decisivo para o kairos de Deus, era um momento decisivo, porque uma antiga aliança estava sendo colocada para trás, o tempo de uma antiga aliança estava se acabando, estava se findando, e o tempo de uma nova aliança estava começando através de Jesus. E aí você pode fazer a seguinte pergunta: ok, pastor, mas o que eu tenho a ver com este tempo que está cumprido? Você tem tudo a ver com esse tempo, porque Jesus, ele veio por causa de você. Ele morreu ele foi à cruz, ele morreu numa cruz por causa de você, para salvar você, para conceder a você, mediante a sua fé e pela graça de Deus, a salvação. Então, a nova aliança feita por Deus pelo sangue de Jesus nos anuncia que chegou a hora, chegou o momento de você, se não fez isso ainda, entregar a vida para Jesus, tornar Ele o Senhor e o Salvador da sua vida. Esta é a hora, é o momento de você acertar a sua vida com Deus, de você se comprometer com a verdade da palavra do Senhor. Chegou agora, este é o momento de você se comprometer com a verdade e com a vontade do Senhor. E quem sabe você diga: pastor, eu já me batizei, mas a minha vida é como daquele cristão que dizia antigamente: eu sou um católico não praticante, porque agora nós temos crente não praticante, né? A gente também tem agora a nossa turma de evangélicos não praticantes. Pastor, eu me batizei, eu creio em Jesus, mas eu não tenho obedecido a palavra de Deus, eu não tenho obedecido os mandamentos do Senhor, eu tenho vivido de acordo com a vontade da minha carne, de acordo com a vontade dos meus pensamentos, dos meus desejos humanos. Então chegou a hora para você também. Mesmo que você tenha sido batizado, o batismo não garante a salvação de ninguém, gente. Até porque o batismo é um símbolo, é uma ordenança de caráter simbólico. Quem é salvo tem que se batizar.
é ordenança de Jesus, não é opcional. Mas não é o batismo que te salva, e não é o batismo que garante a salvação. O que garante a salvação é a sua vida diária com Jesus. É Jesus que salva. Então, se você precisa consertar a tua vida com Deus, este é o momento. Chegou a hora, o tempo está cumprido. O sangue de Jesus está disponível para purificar você de todo pecado. O sangue da nova aliança. Chegou a hora é agora. E como diz a antiga canção, amanhã pode ser muito tarde. Em segundo lugar, Jesus anunciou: o reino de Deus está perto. Ou como está em outra tradução, o reino de Deus está próximo. E por que ele disse isso? Porque ele estava ali. E a vinda de Jesus sinalizava a inauguração do reino de Deus. Deus, ele invade então a história. Deus invade a história na pessoa de Jesus para salvar pecadores. E isso é algo tremendo, irmãos, porque um dos atributos naturais de Deus é a eternidade. É a eternidade. O que isso significa? Significa que Deus, ele não tem um princípio e ele não tem um fim. Deus, ele é um Deus autoexistente. Um outro atributo de Deus natural que está ligado à eternidade. Ele é um Deus autoexistente, ele existe por si mesmo. Deus, ele nunca foi criado. Não houve um momento que ele passou a existir. Ele existe eternamente. Pastor, isso está travando o meu raciocínio, está embaralhando a minha cabeça. Mas é para travar mesmo, porque a gente não consegue entender uma coisa dessa. Somos nós, seres finitos, pecadores, mortais, que estamos tentando compreender aquele que é eterno, aquele que nós cantamos aqui hoje, o Todo-Poderoso, que existe para sempre, eternamente. Então, aí o que acontece? Aí nós temos a segunda pessoa da Trindade Divina, Jesus, que estava eternamente com o Pai. Não é como dizem os testemunhos de Jeová, que Jesus foi criado. Não, mas a Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Pai, sim, é uma geração eterna. É eterna. Não houve um dia na eternidade de Deus que o Pai gerou o Filho. Não, Jesus existe eternamente porque Ele é Deus. Jesus é divino. Então, nesta eternidade de Deus, houve um tempo em que na eternidade de Deus, o Pai enviou o Filho eterno para participar e fazer parte do nosso cronos, do nosso tempo. E isso é algo tremendo, porque isso tudo foi por amor a nós. Por isso que a Bíblia fala da humilhação de Jesus. Ele se humilhou, ele se fez homem, ele deixou a eternidade, deixou a glória do Pai, para se fazer homem como nós, homem sem pecado, para nos representar na cruz. Então Deus, ele invade a história na pessoa de Jesus para salvar os pecadores, para nos salvar, irmãos. Então o reino de Deus está perto, o reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus, ele pode ser compreendido sob três perspectivas. Eu quero me deter na terceira. A primeira perspectiva do reino de Deus é o reino de Deus no sentido de que ele governa e controla tudo que ele criou. É o governo de Deus, é o domínio de Deus sobre tudo que ele criou, tudo que ele fez. Seria o reino dele. Uma outra perspectiva do reino de Deus é na perspectiva escatológica, no sentido de que este reino, o reino de Deus pode ser também aquele reino que será estabelecido no reino milenar, que está lá em Apocalipse 20, versículo 4, quando Jesus estabelecerá o reino dele na terra por 1000 anos. Ou, escatologicamente falando ainda, o reino eterno que será estabelecido quando Deus fizer novos céus e nova terra. Eu não quero me deter aí, eu quero falar do reino de Deus sobre outra perspectiva. Aquela perspectiva dada por Jesus em Lucas 17, 20 e 21, quando ele diz assim: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer a respeito do reino de Deus: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus agora, ele traz uma nova perspectiva do reino. O reino de Deus que está dentro de nós.
O reino de Deus que está dentro de você. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está perto. O reino de Deus está dentro de você. É o reino de Deus nesse último sentido que eu quero me deter aqui. Porque o reino de Deus, no sentido de que Ele está dentro de nós, significa o senhorio de Deus sobre nós. O senhorio de Jesus sobre nós. Ele é o Senhor da nossa vida. E nós somos os seus servos. O reino de Deus, num reino existe um rei e existe os súditos. No reino existe aquele que manda, aquele que dá ordem, aquele que estabelece os seus decretos, que devem ser estabelecidos e não são decretos que são irrevogáveis. E neste reino existe os súditos, os servos deste rei. Então o reino de Deus, e nós somos os súditos desse reino, e esse reino está dentro de nós, porque Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele comandando o nosso coração, o domínio de Deus, a soberania de Deus. Há uma outra expressão muito interessante que expressa esse reino de Deus que está dentro de nós, é a presença dinâmica de Deus. A presença dinâmica porque Jesus está vivo dentro de nós. É mais ou menos aquilo que Jesus prometeu à igreja: o Espírito Santo virá sobre vocês, descerá o poder do alto, e vocês serão cheios do Espírito Santo. Poder ali no grego é dínamos, da onde vem a nossa palavra dinamite, algo explosivo, algo estrondoso. A presença do reino está dentro de nós, e essa presença do reino, ela não é estática, ela não é neutra, ela vai produzir algo poderoso dentro de nós, algo transformador dentro de nós, que nos transforma e toca as pessoas que estão à nossa volta. O reino de Deus está próximo. E se você entregou a tua vida para Cristo, para Jesus, o reino de Deus está dentro de você. Então, Deus, Ele cumpriu o tempo. Ele inaugurou uma nova aliança pelo sangue de Jesus. E veja, Deus tomou a iniciativa, por amor a nós. Por amor a nós. Eu ouvi, irmãos, uma pessoa que era um pastor, pregava o evangelho, está totalmente perdido, apostatou, abandonou a fé. E ele alguns já devem ter visto, que está aí no Instagram. E ele estava num podcast, ele falava assim a respeito dessa iniciativa de Deus. Ele disse: Jesus morreu por mim, mas eu não pedi por isso. Uma blasfêmia, uma desonra. É como diz Provérbios: a porca lavada que voltou ao próprio vômito, ou a porca lavada que voltou a revolver-se na lama, melhor dizendo. É como o cachorro que voltou a comer que comeu o próprio vômito. São as expressões que o Novo Testamento usa para aquele que um dia pregou o Evangelho, creu em Jesus, foi salvo pelo Senhor e hoje está renegando a fé, negando o Senhor que o salvou. Aquilo entristeceu muito meu coração. Deus tomou iniciativa por amor a nós. Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou um alto preço para nos dar a salvação. E essa iniciativa de Deus requer uma resposta de nós, requer um compromisso de nós. A iniciativa de Deus é uma convocação, é um chamado, porque ninguém entrará no reino de Deus passivamente. Ninguém entrará no reino de Deus passivamente. Deus requer uma resposta de nós. Por isso Ele nos chama ao arrependimento. Por isso Ele nos chama à fé no Evangelho. Então Ele vai declarar: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. A inauguração de um novo tempo, de uma nova aliança, o reino de Deus estar perto, dentro de nós, é uma convocação, é um chamado ao comprometimento com a santidade, com a comunhão, ao abandono do pecado. Arrependam-se dos seus pecados. Em Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesus diz enfaticamente: se não se arrependerem, todos vocês também
perecerão. Se não houver arrependimento, não há salvação. Para o pecador ser salvo, ele precisa crer em Jesus e precisa arrepender-se dos seus pecados. Não adianta só se arrepender e não crer. E não adianta só crer e não se arrepender. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. E aí a graça de Deus nos envolve. O perdão de Deus vem sobre nós. Amém? Então, sem confissão, sem arrependimento, sem abandono de pecados, não há salvação, e nem a vida, e nem o reino de Deus dentro de nós. Quando nos arrependemos humildemente diante de Deus, o que significa você se arrepender dos seus pecados? Quando você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, não apenas por ser pecador pelo fato de herdar o pecado de Adão, mas pelo fato de cometer também atos de pecado. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos reconhecendo que nós somos senhores, que estamos sendo senhores do nosso próprio destino, que nós não estamos permitindo que o rei deste reino seja o senhor da nossa vida. Quando reconhecemos, quando nos arrependemos humildemente, nós estamos reconhecendo a nossa indignidade espiritual por causa do pecado que é em nós. Somos indignos, nós não merecemos a salvação, mas Jesus, pela graça, Ele oferece a sua graça e o seu perdão para nós. Quando nos arrependemos de verdade, estamos reconhecendo que os nossos maiores prazeres não estavam em Deus, ou em fazermos o que agradava a Ele, mas estamos reconhecendo que nós estávamos sendo egoístas, fazendo aquilo que a gente queria fazer, em desacordo com aquilo que era a vontade do Senhor. Então precisamos nos arrepender. Pastor, mas eu já sou salvo, eu já me batizei. Sim, mas ainda pecamos, não como antes, porque o pecado não pode ter domínio sobre a vida daquele que é salvo, daquele que nasceu de novo. Mas olha o que João diz: aquele que diz que não tem pecado algum, engana-se a si mesmo e torna Deus mentiroso. Precisamos nos arrepender. Arrependimento de pecado, como eu preguei aqui recentemente, para o salvo, você não se arrepende para a salvação, você se arrepende para a salvação. Aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, precisa se arrepender, e esse arrependimento acontece uma vez, é o arrependimento para a salvação. Mas uma vez salvo, precisamos nos arrepender quando pecamos todos os dias, para a nossa santificação, para a manutenção da nossa comunhão e do nosso relacionamento com Jesus, porque somos falhos, imperfeitos. Precisamos pedir perdão todos os dias, assim como você escova dente todo dia, toma banho todo dia, tomara que esteja tomando banho todo dia. Assim como você arruma a tua cama todo dia, assim como você faz a sua higiene pessoal todo dia, nós também precisamos fazer a asepsia da alma todos os dias, a limpeza do coração todos os dias, a limpeza da mente todos os dias. Senhor, me perdoa, porque hoje é quando a gente vai deitar a cabeça no travesseiro, a gente tem que pensar: o que eu fiz hoje que eu deveria fazer de diferente? O que o Espírito Santo gostaria que eu fizesse de diferente hoje que eu fiz, que não foi bom? Eu entristeci o Espírito Santo, pequei contra alguém, pequei contra o Senhor. Acontece que o crente, né, irmão, quando ele se converte, ele para de roubar, para de matar, para de assaltar banco, para de traficar, para de adulterar, para de fumar, para de beber. Aí a gente acha que porque não cometemos mais esses pecados grosseiros, a gente não peca mais. Mas e a fofoca? E a mentira? E a cobiça? E os pecados mais secretos da sua mente e do seu coração? Não é verdade? A inveja, a dor de cotovelo, a raiva, o ódio, a ira, que muitas vezes não é expressada, ela fica alojada dentro da gente. A gente tem que pedir perdão por esses pecados também. Nós precisamos fazer isso, ok? Arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento. E isso faz todo sentido, porque o comportamento, ele é gerado pela forma como pensamos a vida.
como raciocinamos, como interpretamos as nossas crenças pessoais, individuais, como que eu organizo, quais são os meus esquemas mentais a respeito da vida, como que eu enxergo a vida. Então eu posso então viverei de acordo com aquilo que eu penso, com a minha estrutura mental sobre a vida. Então, se a forma de eu enxergar a vida é uma forma que não é a forma de Deus ver a vida, porque Paulo vai dizer que o Espírito Santo, implantou em nós a mente de Jesus, então devemos pensar como Jesus. Mas às vezes a gente vê alguns irmãos que parece que não está pensando como Jesus não, né? Não está pensando como Jesus, não tem a mente de Jesus não. Porque está falando que não deve, está fazendo o que não deve, então não tem a mente de Jesus. Está raciocinando de um jeito diferente. Então, mudança de mente, mudança de pensamento, arrependimento. Porque quando você começa a pensar e a raciocinar e ver a vida com as lentes do Evangelho, com as lentes de Jesus, o que vai acontecer? Você vai viver de acordo com aquilo que você está vendo, com aquilo que você pensa, com aquilo que você acredita, com os significados que você dá, de acordo com os significados de Deus para a vida que Ele está te dando. Então, meus queridos, nos arrependamos dos nossos pecados, amém? E por fim, Jesus ele conclui o seu convite e o seu chamado para nós, quando ele diz: creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho. Jesus vai dizer que evangelhos, lá no versículo 14, é boas novas. Aliás, evangelho significa isso, boas novas. Evangelho significa boas notícias. Esse é o significado da palavra evangelho. E qual é este evangelho? Quais são essas boas notícias? A boa notícia é que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Vive para sempre à direita de Deus Pai o Todo-Poderoso, e um dia, e em breve, voltará para nos buscar. Esta é a boa nova. Pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus, podemos obter perdão dos nossos pecados, a salvação e a vida eterna em Jesus. Boa nova, boas notícias. Então, quando cremos no Evangelho, quando cremos nessas boas notícias de Deus, é criado então em nós um novo relacionamento entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso Criador, entre nós e Jesus. Mas reflita comigo um pouco: o que realmente significa crer nessas palavras de Jesus? O que significa exatamente crer? Qual o significado dessa palavra crer? O significado, o sentido prático e espiritual. Porque o apóstolo Tiago diz que até os demônios creem em Deus. E sabemos que nenhum demônio vai morar com a gente no céu, né? Graças a Deus, né, gente? Porque para demônio não tem perdão. Por isso que o diabo está furioso, porque ele sabe que para ele não tem perdão, não tem redenção, não tem restauração. Embora alguns teólogos liberais tentam propagar essa mentira, esta heresia. Não existe salvação para demônio, gente. Por isso que os demônios te odeiam e querem levar você junto com ele. Agora, para nós há esperança, para nós há salvação, para nós há perdão. Jesus morreu por nós. Jesus não morreu pelos anjos, Deus morreu por aqueles que foram feitos e criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que significa crer nessas palavras de Jesus? Crer aqui vai além de entender, vai além de acreditar, vai além de compreender. Crer aqui significa, preste atenção, um relacionamento de confiança. Crer aqui significa a fidelidade entre duas partes num acordo. É isso que significa crer aqui nas palavras de Jesus, um relacionamento de confiança. Então, quando você crê no Evangelho, quando você crê nessas boas notícias do Pai em Jesus, você está aceitando e confiando naquilo que Deus tem prometido por você.
Então é isso que significa crer aqui. Quando você crê no Evangelho, no sentido que Jesus está expressando, você está aceitando e confiando naquilo que Deus tem feito e prometido em Jesus para você. Você está tomando posse pela fé dessas promessas de Deus para você em Jesus. Quando você crê nas boas novas do Senhor, quando você crê no Evangelho de Jesus, isso tem que resultar em você obediência. Obediência da sua parte. Porque, veja bem o que eu vou dizer, fé no Evangelho não é um sentimento, nem uma ideia. Fé no Evangelho significa uma vida debaixo do domínio de Deus. Fé no Evangelho significa uma vida debaixo do senhorio de Jesus. Fé no Evangelho significa, crer no Evangelho significa uma vida debaixo da soberania de Deus, em que eu sou servo que obedeço o meu Senhor. É isso que significa crer no Evangelho. Crer no Evangelho não é apenas uma ideia, um sentimento, uma emoção, um entendimento, uma compreensão de algo que nós recebemos intelectualmente. Não, crer aqui significa relacionamento com Deus. Porque não é possível que alguém creia no Evangelho e não obedeça o Evangelho. Não é possível, na fórmula de Deus não é assim que funciona, certo? Então Jesus, ao anunciar, creiam no Evangelho, Ele está confrontando você e a mim, em nos submetermos a Ele, ou a continuarmos a controlar a nossa vida do jeito que a gente quer. Então qual será a sua decisão? Creia no Evangelho é um confronto do Senhor. Ele está nos confrontando. Não é apenas um convite, é um chamado, é uma confrontação a nós tomarmos uma decisão. Vou continuar tocando a minha vida do jeito que eu quero, porque eu sou o dono do meu nariz, ou eu vou tocar a minha vida do jeito de Deus, porque do jeito de Deus nem do meu nariz eu sou dono, porque Ele é o dono de tudo. Como alguns dizem, não, Jesus só quer o meu coração. Se você der o seu coração, meu querido, você vai dar tudo para Ele. Como que se servir Jesus fosse apenas algo emocional, né? Meu coração é dele, mas o resto é tudo meu, né? Então Jesus não quer só o coração. Aliás, se você der o coração, você vai estar dando tudo, porque Jesus diz que onde estiver o nosso coração, lá estará o nosso tesouro, certo? Então, meu querido, você tem realmente, nesse sentido, crido no Evangelho de Jesus? Sua fé no Evangelho de Jesus tem te colocado numa posição de confiança, de fidelidade, de obediência aos mandamentos de Jesus? Então, meus queridos, chegou a hora. Amém? Chegou a hora. O reino de Deus está perto. O reino de Deus está próximo. Para os que aceitaram a Cristo, o reino de Deus está dentro de nós. Arrependam-se dos seus pecados, para a salvação e para a santificação. E creiamos no Evangelho, em obediência, em fidelidade ao Senhor. Amém? Este é o chamado de Jesus para você viver sob a direção dEle. Este é o chamado do Senhor para você viver de acordo com os propósitos de Deus, de acordo com o que está na palavra do Senhor. É um convite, é um chamado que Ele faz para nós, para vivermos como membros desse reino de Deus e da sua família, que é a igreja do Senhor. O quanto que você, meu querido, minha querida, compreende as implicações desse chamado. O quanto que você compreende as implicações desse convite. O quanto você tem, de fato, acatado este chamado do Senhor. O quanto você, na vida prática, tem vivido este chamado de Jesus na sua vida. Quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Nós vamos falar com Deus. Amém? Nós vamos falar com o Senhor. Quero convidar você a ficar em pé. Chegou a hora. Chegou a hora.
Para quantos aqui, meus irmãos, nesta manhã, chegou a hora, chegou um momento de você tomar uma decisão importante na sua vida. Uma decisão em relação à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. A você tomar uma decisão na tua vida, que você tem que dar um jeito na tua vida, irmão. Quantos aqui precisam dizer para o Espírito Santo: é isso aí, Espírito Santo, eu preciso dar um jeito na minha vida, chegou a hora. Eu preciso consertar essa área da minha vida. Eu preciso tomar essa decisão em relação à tua vontade, em relação ao teu querer. Quantos aqui precisam dizer isso para Deus? Não sei se na sua vida como um todo, ou se numa área específica da sua vida, num âmbito específico da tua vida. Chegou a hora, porque o reino de Deus está perto, irmãos. Jesus quer estabelecer o reino dele na tua vida, na tua família, na tua casa, nas próximas gerações, que Deus trará através de você. Deus quer estabelecer o reino dele em você. E não há nada melhor, irmãos, do que o reino de Deus no nosso coração. Porque no reino de Deus, a justiça, a paz, a verdade, a consolação quando sofremos, a direção quando nos sentimos perdidos. No reino de Deus, o Senhor nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Como nos governos humanos, em que há apenas interesses próprios, humanos, escusos, no reino de Deus, o interesse de Deus é o melhor para o seu povo, é o melhor para aqueles que o amam, é o melhor para os seus servos, é o melhor para os seus súditos, é o melhor para os seus filhos. Amém? Eu quero convidar você a aceitar este apelo de Deus para a sua vida, no lugar onde você está. Diga para Jesus o que você precisa dizer para Ele. Confesse para Jesus os pecados que precisam ser confessados ao Senhor. Deixe os seus pecados hoje aos pés de Jesus. Entregue-os ao Senhor. Se arrependa, os abandone. Se comprometa com as decisões que você precisa tomar a partir de hoje, porque chegou a hora. Para alguns, na verdade, a hora já até passou, mas a misericórdia de Deus te dá mais uma nova chance, para que você recomece, para que você faça tudo de novo, porque há restauração e esperança em Jesus. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Em seguida eu farei um novo apelo, mas este primeiro apelo está relacionado àquilo que nós ouvimos nesta manhã. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós estamos diante de Ti, e nós recebemos a palavra do Senhor em nosso coração, e queremos dizer ao Senhor, Pai, que nós não podemos viver sem Ti, que nós não podemos viver sem a Tua direção, não podemos viver sem o Teu Espírito Santo, não podemos viver sem a Tua palavra. E para muitos de nós, Senhor, chegou a hora, chegou o momento decisivo de tomarmos decisões importantes na nossa vida, decisões em que nós precisamos fazer consertos, em que nós precisamos reparar coisas. Chegou a hora de nos arrependermos de pecados, chegou a hora de fazermos limpezas e correções na nossa vida. Chegou a hora, chegou o momento de nós abandonarmos aquilo que não te agrada, de nós trazermos para a nossa vida aquilo que está faltando, que é a vontade do Senhor. Chegou a hora, chegou o momento. Espírito Santo, toca vidas, toca corações, Senhor, em nome de Jesus. E que esta manhã seja uma manhã transformadora da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Oh Senhor querido, toma em tuas mãos aqueles que estão te pedindo perdão pelos pecados cometidos, Senhor,
perdão pelos pecados que têm entristecido o Teu Espírito Santo, que tem apagado a chama do Espírito, o fogo do Espírito dentro de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a consertar o altar do Senhor em nosso coração. Que o nosso coração seja um altar do Senhor, o altar onde está a Tua presença, o altar onde está o fogo do Senhor, o altar onde está a Tua santificação para nós, Senhor. Perdoa pecados nesta manhã, Senhor. Oh Deus querido, que seja uma manhã de transformação, uma manhã de avivamento espiritual, uma manhã de salvação, uma manhã, Senhor, de novidade de vida, de modo que as coisas velhas fiquem para trás, ó Deus, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o perdão do Senhor, receba o renovo do Senhor, receba o avivamento do Espírito Santo sobre a tua vida. Estenda suas mãos a Deus, erga suas mãos a Jesus, num sinal de rendição a Ele, e diga com as tuas palavras: Senhor, eu entrego a Ti toda a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego a Ti o meu ser, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, tudo eu entrego em Tuas mãos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que o Teu reino, Jesus, esteja vívido, real, dinâmico, poderoso dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, recebe as nossas vidas, recebe os nossos corações. Perdoa os pecados daqueles que nesta manhã estão entregando as suas vidas a Ti, Senhor, estão confessando os seus pecados e crendo em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor inscreva o nome dessas pessoas no livro da vida, que os anjos façam festas no céu. Oh Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor, operar a Tua obra, operar o Teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus.